Com a chegada do novo normal, a panificação caseira deverá seguir o caminho da inovação e surpreender a clientela. Faça de suas receitas uma obra de arte e ainda desbanque a concorrência, pois quem não correr agora para se adequar fica para trás com certeza. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro. Oi gente, de volta, sábado, você por aqui e por aí. Estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Como estamos indo com as nossas receitas? E aí, já fizeram algumas receitas, já erraram bastante, já fizeram muitas coisas? Me conta aqui na seção de comentários que eu quero saber tudo. Eu adoro ouvir as suas histórias e adoro ouvir histórias de sucesso. E histórias também de erros, e por que não? Porque a gente só acerta errando primeiro. Então, se sendo assim, a gente hoje vai fazer uma receita deliciosa, saborosa, uma receita bem simples, bem caseira, que você já sabe fazer, com certeza, mas só que nós vamos deixar ele aos olhos de quem vê como uma obra de arte e desejo de muita gente. Bom, primeiro você precisa saber de uma coisa, sendo agora que está começando o novo normal, depois dessa pandemia, o que eu já falei no vídeo anterior, o que a gente vai ter que fazer depois disso é inovar e surpreender quem for comprar os nossos pães. Eu estou com a agenda cheia de encomendas e não estou conseguindo lidar com todo mundo. A gente precisa inovar esses pães. Essa receita você já fez, você já sabe como que faz uma massa base bem neutra, que não é nem salgada nem doce. A gente vai rechear com um recheio salgado e a gente vai fazer com que seja objeto de desejo para quem vê, tá bom? Primeira coisa para você saber que você está no caminho certo da inovação é você presentear alguém ou vender um pão para alguém e alguém fala assim: nossa, que pão lindo, nossa, que pão diferente. Ou então a pessoa te perguntar: nossa, como que você fez isso? Se a pessoa te fizer essas duas perguntas, seu caminho está super certo e você vai dar super bem. Bom, não vou ocupar muito tempo de vocês hoje, não vou falar muita coisa não, porque eu tenho que fazer essa receita rapidinho para vocês pegarem a mão, acertarem e mandar ver. Tá bom, gente? Então vem pra cá porque essa receita a gente começa agora. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 1 cm de altura. Para este pão que iremos fazer hoje, esta forma pode ser baixa, tá bom? Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. É preciso misturar até que o fermento seco desapareça no meio da farinha. É preciso misturar muito bem. Em seguida, acrescente 400 ml de água morna, não muito quente, e misture muito bem até formar uma massa bem lisa. Nesta etapa, quanto mais lisa for a massa, melhor o resultado do pão no final. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos ou até dobrar de volume. Daremos um nome para esta massa de esponja. Em outro recipiente, misture muito bem 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, 50 gramas de açúcar e uma colher de chá de sal. Misture até formar um creme liso e fofo. Depois da esponja ter crescido e dobrado de volume, acrescente este creme de manteiga nela e continue misturando até que o creme de manteiga e a esponja se unam, formando uma mesma massa lisa e uniforme. Vá acrescentando agora mais 500 gramas de farinha de trigo aos poucos, misturando bem.
A farinha de trigo peneirada deve ser aos poucos, pois dependendo da farinha de trigo ou da região, essa massa pode pedir um pouco mais ou um pouco menos de farinha. Portanto, vá com calma e aos poucos. Faça isso até que a massa atinja o ponto de você conseguir mexer com as pontas dos dedos. Comece a mexer a massa dentro do recipiente com as pontas dos dedos. Se precisar, vá colocando um pouco mais de farinha de trigo peneirada e mexendo com as pontas dos dedos sempre dentro do recipiente, até que essa massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e também desgrudar das mãos. Passe esta massa para uma bancada enfarinhada e vá sovando até atingir uma massa bem lisa e elástica. Coloque esta bola de massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar por 10 minutos somente. Em um recipiente, misture e bata muito bem um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve. Este ovo batido com açúcar servirá para pincelar os pães. Depois deste tempo, passe a massa para a bancada enfarinhada novamente e sobe a massa um pouco mais até que ela atinja a sua elasticidade novamente. Divida esta massa em dois pedaços iguais e em seguida faça duas bolas de mesmo tamanho com elas. Polvilhe cada bolinha de massa com farinha de trigo e, em seguida, com a ajuda de um rolo de madeira para abrir massas, abra cada bola de massa em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. No sentido do comprimento, trace uma linha imaginária deixando 15 cm para a parte inferior e 25 cm na parte superior. Na parte inferior, trace uma linha imaginária bem no centro da massa, dividindo em duas partes. Trace outra linha imaginária no centro das duas partes, formando agora 4 partes. Faça seguindo e fazendo as marcações no centro de cada parte, até que forme uma marcação com 16 tiras de mesmo tamanho e largura. Corte todas as 16 tiras usando um objeto cortante. Na parte superior, pressione as pontas dos dedos em todas as laterais do retângulo.
sendo que não pode ultrapassar a marcação imaginária, dividindo 25 centímetros da parte superior com os 15 centímetros da parte inferior. Isso facilitará e muito a massa a colar uma na outra na hora de enrolar. Em seguida, pincele na superfície da parte superior a mistura de ovo batido com açúcar. Isso fará a colagem. Pincele inclusive em todas as laterais. Salpique 100 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície já pincelada com o ovo batido com açúcar. Nivele muito bem. Enrole a massa no sentido do comprimento, enrolando contra si mesma, até chegar à marcação imaginária de 15 centímetros. Neste local dos 15 centímetros onde dizemos, as tiras de mesmo tamanho já estão cortadas. Cada lateral ponta da massa já enrolada deve ser flexionada para dentro para que o recheio não vaze na hora de assar. Deixe as laterais pontas bem fechadas. Com as tiras cortadas, faça da seguinte maneira. Comece com a primeira tira. Leve ela para cima do pão já enrolado para o lado direito, cerca de 2 centímetros de distância da lateral. Faça agora com a tira para o lado esquerdo, intercalando as duas tiras para cima do pão já enrolado, encontrando na outra lateral, intercalando as duas tiras cortadas e passadas por cima do pão já enrolado. Tente fazer um X quando encontrar uma tira com a outra. Faça isso com as 16 tiras cortadas, sempre para o lado direito primeiro e depois para o lado esquerdo, sempre formando um X no encontro das duas tiras. Faça isso com as duas bolas de massa, pois aqui estamos fazendo 2 pães, tá bom? Com os pães já enrolados e modelados, coloque os 2 pães na forma já untada e enfarinhada. Pincele na superfície de cada pão a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo para que na hora de assar os pães não queimem a parte de baixo e não formem crostas ao assar. Deixe descansar por cerca de 1 hora ou até os pães encontrarem um ao outro. Com os pães já crescidos, pincele novamente na superfície de cada um a mistura de ovo batido com açúcar. Salpique 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície de cada um, bem delicadamente. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos até os pães dourarem levemente a superfície. Retire os pães do forno e com os pães ainda quentes, pincele na superfície de cada um manteiga derretida para dar brilho.